Olá meninos, eu sou o professor Carlos Grus, sou professor de Geografia da unidade CEPI Montserrat, situada na cidade de Novo Gama. Bom pessoal, a nossa temática aí está trazendo o tema, né? Pandemia e meio ambiente, um novo olhar. Então, para a gente discorrer sobre essa temática, é muito importante que a gente comece avaliando, dissertando sobre o meio ambiente e sobre o seu grande vilão, o consumismo. Para a gente falar sobre o consumismo, é interessante que a gente volte em dois aspectos da Revolução Industrial e a gente avalie esses dois aspectos sobre o ponto de vista ambiental. Então vamos lá, o primeiro aspecto importante a ser ressaltado: a evolução dos meios de produção. Por que é importante a gente ressaltar esse aspecto, pessoal? Porque durante o período da Revolução Industrial, e nós já estamos na terceira fase da Revolução, os sistemas de produção eles foram cada vez mais se otimizando. Conforme o sistema de produção se otimiza, uma quantidade muito maior de produtos ela vai sendo criadas. Só que a criação de produtos ela demanda cada vez mais uma quantidade maior, tanto de fontes energéticas para que essas máquinas possam funcionar, quanto de matérias-primas para que esses produtos possam ser produzidos. Né? Então a gente tem aí, pessoal, cada vez mais o sistema evoluindo, né? Esse sistema de mecanização evoluindo e uma quantidade, uma demanda muito maior por matérias-primas nessa crescente também. Lembrando que as matérias-primas, evidentemente, têm a sua origem na natureza. Tá? O segundo ponto a ser destacado do ponto de vista ambiental, pessoal, é o crescimento populacional. Então vejam, pessoal, até a Revolução Industrial vai datar aí entre 1720 e 1760, não existe uma data precisa sobre o seu começo, né? Mas até o ano de 1800, nós demoramos milhares de anos para atingir a marca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Tá? Após o advento da Revolução Industrial, ou seja, nós temos aí 300 anos, vamos colocar, de revolução, desde esse processo de revolução industrial, nós já subimos o número da nossa população em 7 vezes, né? Para os atuais aí, 7 bilhões e 600 milhões de pessoas aproximadamente em todo o mundo. Então vejam, de um lado a gente tem a otimização do processo de produção, né? Uma busca maior por matérias-primas e fontes energéticas, e do outro a gente tem um crescimento da população mundial. Tá? Por que é importante a gente destacar isso, pessoal? Porque o homem já chegou em pelo menos 77% das áreas continentais existentes no planeta, tá? À exceção do Ártico. Então, tirando o Ártico, nós já chegamos em 77% dos lugares existentes no nosso planeta. E nós chegamos, pessoal, degradando esses lugares, tá? A gente chegou em busca de matérias-primas e isso causou uma grande degradação, bem como em busca de fontes energéticas, tá? É importante a gente destacar isso, por quê? Porque nós temos uma importante pergunta a nos fazer. Será que o planeta pode suportar o nível de consumismo que nós atingimos na atualidade? A resposta é não. Infelizmente, não. Tá? Uma ONG, a ONG WWF, em parceria com ambientalistas de todo o mundo, eles fazem um estudo. Esse estudo, inclusive, é um relatório chamado Planeta Vivo. Esse relatório é emitido a cada 2 anos. Ele mede a pegada ecológica no planeta. Essa pegada, quanto maior ela for, maior ela representa o nível de consumo de determinada população. Então vejam, pessoal, esse estudo ele leva em consideração aquilo que nós consumimos de áreas de colheita, áreas de pesca, áreas construídas, que são as nossas cidades, bem como as áreas de biodiversidade. Então, esse estudo vai levar em consideração tudo que nós consumimos dessas 4 áreas. Esse estudo, conforme a população mundial que nós temos hoje, ele sugere que o consumo de hectares globais, ou GHA, deveria ser de 1,8 hectares globais por pessoa. Mas, infelizmente, pessoal, hoje nós já atingimos a marca de 2,9 hectares globais por pessoa. Isso significa dizer que
O que nós consumimos em 8 meses, o planeta demora 1 ano para repor. Então vejam, nós consumimos em um ritmo muito mais acelerado do que o tempo de reposição de tudo isso que nós consumimos por parte do nosso planeta. Então, atualmente, para alimentar esse nível de consumo, nós precisaríamos aí de 1,5 planeta. Ok, essas projeções elas pioram com o passar do tempo. Esses mesmos ambientalistas, eles avaliam que no crescimento do ritmo populacional e de consumo que nós apresentamos hoje, provavelmente em 2030 a gente vai precisar de 2 planetas para atender essa demanda de consumo da população mundial, tá? E isso poderia ser bem pior. Se nós tivéssemos a pegada ecológica de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, que são os 2 países que mais consomem no mundo, nós teríamos uma pegada ecológica de aproximadamente 8,3 hectares globais. Isso significa, pessoal, que nós precisaríamos de 4 planetas para atender a nossa demanda de consumo. Então vejam, pessoal, nós já chegamos em 77% das áreas continentais e esse nível ele sobe ainda mais quando a gente trata de águas oceânicas, onde esse índice é de 87% de áreas já exploradas pelo ser humano. Então isso é bastante preocupante. E dentre essas áreas, aonde o ser humano tem chegado e explorado através dessa busca desenfreada por fontes energéticas e matérias-primas, a mais preocupante e a que eu gostaria de frisar aqui com vocês são as nossas florestas. Por que as nossas florestas são importantes dentro desse contexto? Porque o problema que nós temos hoje com a degradação das florestas, ele está intrinsecamente ligado a um outro grande problema que nós temos enfrentado na atualidade, que é o aquecimento global. Então vejam, pessoal, as nossas florestas elas são filtros naturais. Elas filtram por ano aproximadamente 25 bilhões de toneladas de dióxido de carbono que são lançados na atmosfera pela atividade humana e pelas atividades industriais. E nós estamos então a cada vez mais perdendo esses nossos filtros naturais e por outro lado a emissão de gases tóxicos na atmosfera ele não tem cessado. Para vocês terem uma ideia, desde o início da Revolução Industrial para cá, 78% das nossas florestas no mundo inteiro já foram destruídas. A Europa, berço da Revolução Industrial, afinal de contas ela tem a sua origem na Inglaterra, possui apenas 6% de suas florestas originais. Tá? Então, a nível mundial, como eu já disse, restam 22% de reservas originais ou intocadas em todo o mundo. Um outro dado preocupante, pessoal, é que de todo o total de floresta que nós temos hoje, infelizmente apenas 8% estão em áreas de preservação ambiental, ou seja, apenas 8% de todas as florestas existentes no mundo estão sob a proteção de seu devido estado, de seu devido governo. Isso é bastante preocupante, pessoal, porque o homem tem chegado e degradado as nossas florestas com as atividades de mineração, a derrubada de árvores para o comércio ilegal de madeiras. Tem chegado também com uma atividade que inclusive é bastante recorrente aqui no Brasil e no continente asiático. Na verdade, em toda a América Latina ela é recorrente e no continente asiático, ou seja, mais áreas são exploradas, mais florestas são derrubadas para que se ceda espaço ou para a pastagem animal ou então para a agricultura. Então, é um problema que a gente citou lá atrás. A população mundial cresce, então, teoricamente, há de se ter área suficiente para que essa população tenha que ser alimentada. O problema, pessoal, é que esse crescimento, tanto populacional como de consumo, ele não é sustentável, como nós já vimos anteriormente. Um outro problema também com a degradação das nossas florestas, pessoal, diz respeito ao contato com a vida selvagem. Um estudo que foi publicado na revista Exame em novembro de 2018 nos mostra o seguinte, é uma notícia lastimável. Nós já perdemos 60% da fauna do planeta. Animais que viviam nessas florestas e acabaram sendo mortos com a perda do seu habitat natural.
Um outro problema também, que inclusive nós estamos vivendo hoje, é o contato do homem com a vida selvagem. Então vejam, os animais selvagens, eles carregam uma série de vírus, de bactérias e patógenos que são desconhecidos pela ciência, né? E possivelmente esse contato entre o homem e a vida selvagem tenha sido o causador da Covid-19. E nós estamos aí, então, enfrentando toda essa pandemia. Tá? Então vejam, meninos, quando a gente fala meio ambiente e pandemia, um novo olhar, a gente não está tratando de nada positivo. Essa catástrofe que ocorreu com essa pandemia de Covid-19, que está vitimando milhares de pessoas no Brasil e no mundo, ela não tem nada a ser comemorado. No entanto, o meio ambiente ele está alheio a isso. E alguns impactos dos efeitos, principalmente da quarentena, eles foram percebidos de forma positiva por ambientalistas. Por quê? Porque desde que se implantou o sistema de quarentena em vários países do mundo, pessoal, para vocês terem uma ideia, só nos 4 primeiros meses do ano, ou seja, de janeiro até em abril, nós tivemos uma redução de quase 30 bilhões de toneladas a menos de emissão de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio na atmosfera. Tá? Por quê? Porque nós tivemos um freio nas atividades humanas, ou seja, menos veículos, menos meios de transportes nas ruas, e nós tivemos principalmente um freio no ritmo da produção industrial. Então, menos poluentes estão sendo despejados na atmosfera. Inclusive, o Brasil ele é destaque, ele ficou acima da média mundial quanto à redução de gases tóxicos na atmosfera. Isso, pessoal, esses efeitos eles já podem ser sentidos no mundo todo. Então, olhem só essa imagem. Essa aqui é a Cordilheira de Dalaldar. Essas cordilheiras elas se localizam no Himalaia. Há 30 anos, meninos, comunidades que ficam a 250 quilômetros dessas cordilheiras, elas podiam ainda ver essas cordilheiras ao longe, né, no horizonte. Mas com as atividades industriais naquela parte do continente asiático, as emissões principalmente de nitrogênio, de dióxido de nitrogênio na atmosfera, taparam essa vista. Então há 30 anos as pessoas não vislumbravam essa vista. Com a quarentena imposta no continente asiático, foi o primeiro continente a aderir, né, a implementar essas medidas. Afinal de contas, a pandemia do coronavírus ela sai da China para o restante do mundo. Com a redução dos gases tóxicos na atmosfera, o ar limpou e então nós temos aí, os asiáticos puderam vislumbrar as cordilheiras do Dalaldar após 30 anos. Algo curioso aconteceu em Nairobi, capital do Quênia. Então, existe em Nairobi o Monte Quênia, que é um monte gigantesco, né? E que era visto até poucos anos pela população de dentro mesmo da cidade, né? Por ser realmente uma grande formação, né? Um grande monte. Então, o que acontece, pessoal? Com a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o que aconteceu? As pessoas em Nairobi, elas deixaram de ter essa vista a olho nu do Monte Quênia, tá? Ou seja, partículas, né, de gases tóxicos na atmosfera impediram que essas pessoas pudessem vislumbrar o Monte Quênia. Com o período de quarentena, pessoal, o que nós tivemos? Nós tivemos a redução na emissão, principalmente do dióxido de carbono naquela localidade, e hoje as pessoas de dentro da cidade de Nairobi puderam voltar a contemplar o Monte Quênia, tá? Isso também foi percebido em grandes cidades pelo mundo. Então, vamos começar aqui pelo Brasil. Além das grandes cidades brasileiras, isso pode ser visto em São Paulo. A gente sempre destaca a cidade de São Paulo, por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior polo industrial de toda a América Latina. Tá? O mesmo pode ser percebido também na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em Madrid e Barcelona, na Espanha, em Xangai, na China, em Tóquio, né, no Japão. Então são cidades
megalópolis altamente industrializadas com um alto índice, né, de emissão de gases tóxicos na atmosfera, que com o período de quarentena, com a redução das atividades humanas, bem como da redução das atividades industriais, puderam aí respirar um ar puro, puderam experimentar um novo normal dentro do ponto de vista ambiental. Um outro ponto interessante a ser destacado: moradores de áreas litorâneas do mundo inteiro relataram que praias mais limpas, né? Com a pouca atividade humana nesses lugares. Na cidade de Veneza, na Itália, uma cidade turística conhecidíssima, né, pelos seus canais de água que cortam toda a cidade, os moradores puderam ver também, depois de anos, uma água cristalina, né, que até então era escura e turva. Né? Eles experimentaram essa experiência de verem uma água cristalina com cardumes de peixes, né? Com cisnes e até golfinhos transitando por esses canais. Tá? Um outro ponto também bastante interessante, né? Animais selvagens que passaram a visitar algumas cidades pelo mundo e tiveram inclusive o registro de seus moradores, né? Então, javalis, cabras, ovelhas, macacos, né? Mostrando que a vida animal ela tem uma alta capacidade de interação. O problema somos nós, seres humanos, que destruímos o habitat desses animais e, consequentemente, o afugentamos, né? Então são vários os aspectos, pessoal, que foram importantes a nível de meio ambiente. Então, mesmo vivendo uma situação tão calamitosa quanto nós estamos vivendo atualmente com a Covid, é preciso que a gente pense no nosso planeta, porque nós temos um problema em curso. Esse problema se chama aquecimento global, lembrando que o aquecimento global é o acúmulo desses gases que eu acabei de citar na atmosfera, ou seja, quando os raios solares eles são emitidos, o correto é que eles sejam refletidos de volta ao espaço. Isso não está acontecendo. Os gases eles impedem que esses raios sejam refletidos e o planeta acaba absorvendo uma quantidade de calor muito maior do que a que nós precisamos para viver. E isso vai provocar, pessoal, o derretimento de geleiras, o aumento do índice das águas oceânicas, né? O desaparecimento de cidades costeiras por todo o mundo, sem contar com as diversas mudanças climáticas às quais as futuras gerações em um futuro próximo vão estar sujeitas. Então vamos aproveitar esse momento triste da nossa história mundial, mas vamos levar como lição de que o planeta ele tem pedido socorro há muito tempo e ele tem mostrado agora para a gente que é preciso impor um freio, uma redução aos níveis de consumo, às emissões de poluentes na atmosfera, tá? Para que a gente respeite os nossos recursos hídricos e tantos outros recursos, né, oferecidos por eles. É preciso que a gente respeite as nossas florestas, é preciso que a gente adquira consciência ambiental, que a gente milite pelo ambiente e que a gente lute pela nossa casa, pelo nosso planeta. Ainda dá tempo, eu conto com vocês, que a gente leve nesse momento tão triste, ao menos esse legado para melhorar a vida do nosso planeta no futuro. Porque a Covid-19, meninos, a gente vai vencer se Deus quiser. Foi um grande prazer ter estado aqui com vocês.